Imagino que amanhã Lamine Yamal será a capa dos jornais, né? Eu acho que os dos de Madrid também. Acho pouco provável que eles coloquem Morata amanhã. Porque hoje ele se tornou o mais jovem a marcar, né, na história da Euro. Ele já é o maior assistente da Espanha na história da Euro, com 3 assistências. Nunca o espanhol tinha dado 3 assistências na Eurocopa. Cara, e ele vai jogar já a final com 17 anos, porque ele faz aniversário no sábado. E ele vai jogar a próxima temporada inteira como um menor de idade, né? E o gol chama a atenção pela qualidade do chute. Embora seja talvez a pior ainda característica do Lamine. Ele fez 7 gols na temporada do Barcelona, em 50 jogos, 30 como titular. Tem algo que ele ainda tem que melhorar, e o normal, normalmente, é o que mais demora a se desenvolver em um jovem, a capacidade de finalização. Mas o que eu gosto é, por exemplo, no primeiro tempo ele perdeu 4 bolas, das 22 que ele tocou, porque ele sabia que hoje não era um jogo de arriscar tanto, porque se arrisca, perde contra-ataque, Mbappé, França. Então, a maturidade de entender o que o jogo pede e, de vez em quando, de não tentar o drible toda hora. No segundo tempo, tinha muitos momentos que ele pisava na bola, deixava o jogo mais lento. Essa maturidade com 16 anos me chama até mais atenção do que acertar um chute. Acertar um chute, de vez em quando, todo mundo acerta. A maturidade que ele tem para ler um jogo tão difícil e tão importante é o que acho que faz ele mais especial até. E rapidinho, só para falar, você falou da idade do Lamine Yamal, mas você falou do aniversário dele e eu perdi ou não? Faz aniversário sábado, joga domingo, com 17 anos. Ele faz aniversário no sábado. Então, para mim, perdeu um pouco o brilho. Tinha que ser campeão com 16 anos. Para mim, perdão. Não, vamos falar do Lamine. Já estamos recebendo superchats em relação a ele aqui, mas já que abrimos esse tópico, eu acho interessante. Assim, essa maturidade que o Beckler fala, para mim, se resume na tomada de decisão e não só, né? É um jogador muito constante, praticamente o jogo todo. Não, o jovem, geralmente, pode fazer um grande primeiro tempo, ou pode entrar na segunda etapa e ir muito bem, né? Jogadores com essa idade, nem a gente tem tanta referência assim jogando nesse nível. Né? Um jogador jogar uma semifinal de Eurocopa da forma que ele jogou, chamando o protagonismo, não é normal. Não dá para a gente colocar vários jogadores num lote de 16 anos, 17 anos, no que o Lamine está fazendo, porque o que ele está fazendo é fora da curva. Mas um ponto que eu acho interessante, e aí eu vou jogar o debate, porque eu acho que é o que está rolando no Brasil agora, é você pegar um jogador de 16 anos, você escapar daquele discurso fácil da blindagem, que eu também acho necessário, às vezes, dependendo do jogador, porque nem todas as pessoas são iguais, nem todo jovem é igual, né, em termos de qualidade e personalidade, e você conseguir colocar um jogador desse para jogar. Porque tem muito jogador, muito treinador, Beckler, e eu não estou pegando aqui o discurso fácil, que não é o caso do Dorival, que falou as coisas que falou sobre o Endrick. Mas tem muito treinador que não colocaria o Lamine nessa idade para jogar todos os jogos. Eu acho que tem muito a dizer do próprio Lamine, mas também quebra um pouco aquele negócio. O jogador dessa idade não pode jogar, né? Sendo diferente, entregando dentro de campo, eu acho que a idade é um número. E aí, ponto positivo para o Xavi, né? Que apostou, colocou, manteve, e não só o Lamine, o Pau Cubarsí estreia com 16 anos e depois joga a segunda parte da temporada quase inteira. Depois que o Pau Cubarsí estreia, o Christensen não joga mais de zagueiro, porque tem uns 17 anos recém-completados jogando todos os jogos, os 2 confrontos com o PSG, um dos confrontos contra o Napoli. Então o Xavi tem lá todos os defeitos que a gente viu e os limites que ele tinha, mas ele apostou pelos jovens, deu confiança e ajudou a desenvolver esses jovens, e depois fica mais fácil para o técnico da seleção escalá-lo, uma vez que ele fez 50 jogos por um clube como o Barcelona depois de uma temporada. Cara, eu acho que tem muito a ver também com como o país vai reagir, no caso agora só das seleções, à escalação dele. Se a Espanha perde hoje, dificilmente iam apontar qualquer tipo de lupa para o Lamine Yamal, ou se perde da Alemanha, ou se tivesse caído na primeira fase. Porque é um jogador que sabem que eles vão precisar dele por 10, 15 anos. Eu fui ver depois do jogo do Brasil contra o Uruguai, todas as postagens que envolviam o Endrick eram criticando o Endrick como se ele não prestasse mais. Nós no Brasil temos um poder autodestrutivo, nós somos autodestrutivos com jogadores de qualquer idade, que a gente não tem 90 minutos de paciência. Porque o Endrick passou de ser a salvação da pátria a não servir mais depois de 90 minutos. E assim,
façam um search aí nas redes sociais no nome Endrick e vocês vão ver o que vai aparecer. São os brasileiros. Pode ser no nosso chat. No nosso chat, talvez, né? Já sem nenhuma paciência com um garoto de 17 anos que entrou num jogo que foi uma pancadaria, né? Assim, o Uruguai fez o dobro de faltas do que fez. Então, o nosso perfil como brasileiro não convida a apostar num jogador de 16, 17 anos, porque talvez ele não vai estar pronto, de vez em quando ele vai precisar mais do time do que o time vai precisar dele para ele ganhar essa maturidade toda. Coisa que o Lamine Yamal não. Se perdesse, a culpa ia ser do Carvajal, que tomou 2 cartões, ia ser do Morata, ia ser do goleiro, ia ser do técnico, ia ser de outra coisa, ou não ia ser de ninguém, tá? Então eles entender que essa Espanha, talvez o que ela podia fazer era chegar nas quartas de final, chegar na semifinal. Se caísse na primeira fase, ia ter mais caça às bruxas. Depois disso, então, todo mundo sabe o seu lugar, o seu ponto de evolução, e nós no Brasil somos muito mais destrutivos. Só um ponto em relação a isso, porque eu acho, Clara, que tem também a ver essa questão que o Beckler falou, na influência que tem o treinador. Porque, por exemplo, a gente alertou aqui uma coisa. Quando precisar do Endrick, nós não testamos o Endrick nos amistosos, né? Inclusive contra os Estados Unidos, que era um amistoso que não valia nada, porcaria nenhuma, poderia ter testado o Endrick. Quando precisar do Endrick, talvez aí sim seja colocar o moleque no fogo. Porque você não treinou com o Endrick como titular, você não preparou o time para jogar com a figura do Endrick, com as características do Endrick, e diferentemente do que a Espanha fez com o Lamine Yamal. O Lamine Yamal, nesse sentido, foi preparado para ser o titular e um dos grandes protagonistas desta Euro, independentemente da idade dele. É um debate que vale, na minha opinião. Mas eu acho que a questão aí é a gestão que a seleção brasileira fez em relação a isso, que é justamente o que você falou, não preparou dessa forma, quando precisar vai ser no fogo e tal, mas eu, inclusive, falei, e vou repetir aqui, eu não teria bancado o Endrick como titular já pronto da seleção brasileira, mesmo nos amistosos. Eu, Clara, não teria feito isso. Porque você coloca no momento da seleção brasileira, que é completamente diferente, não só do momento da Espanha, como da expectativa da Espanha e da cultura espanhola, num fogo independente do que você fizer. Assim, o Endrick não pode ser o salvador da pátria da seleção brasileira. Eu tenho a sensação, e aí o Beckler pode até me corrigir, de que o Lamine Yamal, mesmo entrando em campo, e claro que vai ter ali uma capa de jornal, claro que vai ter torcedor que vai falar um pouco mais, mas no geral, ele não foi colocado como a salvação da Espanha. Se ele não vai bem no jogo, tá tudo bem no sentido de que ele não vai ser crucificado. Para mim, o Endrick, se você começa a colocar ele como titular e fazer a gestão disso para ele ser o salvador da pátria da seleção brasileira nesse momento da seleção brasileira, eu tenho pena do Endrick, porque mesmo sendo muito bom, olha o que a gente está vendo com o que é a seleção brasileira hoje, em termos de organização, de planejamento, do que quer jogar. Então, eu entendo a discussão de que o Endrick poderia ter sido preparado melhor e tal, mas eu não sei se existe ambiente para isso. E a discussão já avançou para o Estevão, né? A discussão já começa a avançar para o Estevão e já começa, inclusive, a posts comparando o Estevão com o Yamal. Né? E olha a quantidade de jogos que o Yamal já teve pelo Barcelona, enfim. Mas eu, sinceramente, eu entendo os pontos. Eu acho que a bagunça da seleção brasileira talvez coloque qualquer um no fogo, mas eu, sinceramente, gosto, cara, da gente não ter amarras, a gente não ter o freio de mão puxado para grandes talentos, entendeu? Mas eu entendo também que a gente precisa maturar essa ideia na cabeça das pessoas, né? Enfim, a culpa não vai ser do menino de 16 anos, mas o menino de 16 anos pode fazer a diferença. E ele foi preparado para chegar na Euro titular. Porque nas eliminatórias da Euro, que são amistosos de baixo nível, né? Assim, são contra times muito frágeis, ele começou a entrar no time, algumas vezes como reserva, como titular, aí um jogo sim, outro não, foi fazendo isso, até que na última convocação, que foi exatamente contra o Brasil, foi a última convocação antes da Copa América e antes da Euro, ele não jogou contra a Colômbia para descansar e jogou contra o Brasil.
chegou num teste grande, foi muito bem, um apavoro para a defesa do Brasil que o Lamine fez aquele dia, e ali o técnico se decidiu para utilizá-lo como titular. Foi feito um processo que no Brasil a gente nem teve pela mudança constante dos treinadores, mas a Espanha sabia como queria jogar, queria ponta, pé invertido, rápido, já tinham de um lado que era o Nico Williams, faltava o do outro lado, foram testados alguns jogadores ali, até que viram que um garoto apareceu e que poderia ser ele. No Brasil também a gente tem tanta oferta de jogador, que beleza, pode ser o Estevão, que acabou de fazer 17, né? Ele fez 17 em abril. Mas, cara, tem o Rodrigo na direita, tem o Savinho, que tem 19 anos, tem o Rafinha, que é experiente, que já tem 27 anos, acho, 26 anos, o Rafinha, que joga no Barcelona, que, se bobear, foi o melhor jogador do Brasil na Copa América. Então, no Brasil, a gente tem mais oferta de jogadores do que tem a Espanha. A Espanha precisa cuidar e proteger muito mais um garoto de 16, 17 anos, porque talvez não vai ter outro nos próximos 10 anos, coisa que no Brasil tem 2 anos mais velho do que o Estevão, que ainda não teve oportunidade. A questão do 9 é diferente. A gente tem Vitor Roque e Endrick aparecendo mais ou menos na mesma idade. Vitor Roque é um ano mais velho. Acabou de fazer 19, o Endrick faz 19 semana que vem, faz 18 semana que vem. Um é um ano mais velho do que o outro, e depois disso a gente tem Richarlison, Gabriel Jesus e Evanilson, né? A gente já tem uma diferença muito grande, e Pedro. Já tem uma diferença muito grande do Pedro, Richarlison, Gabriel Jesus e Evanilson, para esses dois que estão começando agora. Então ficou essa diferença de muitos que foram testados, como Gabriel Jesus e Richarlison, e até o Pedro, que aparentemente não deu certo, foi até para a Copa do Mundo, para o Evanilson, que era o reserva, e o Endrick. O Endrick fez mal o jogo contra o Uruguai. Se você pega para ver os números, acho que ele acertou 2 passes. Ele perdeu 11 das 17 bolas que ele tocou, porque era um jogo que ele não conseguia girar, que ele não recebeu na frente, porque não tinha como receber na frente, e era um jogo aproximou. Até mais... ninguém aproximou, ele recebia um deserto de jogadores. Era um jogo muito mais para o Evanilson do que para ele. Mas ele não conseguiu jogar bem, e ele não foi nem preparado, como vocês falaram, para aquele contexto que ele ia enfrentar. O meu grande problema é esse, né? Você não pode colocar o moleque... falamos disso, não adianta colocar os 85 minutos contra a Colômbia e depois um jogo contra o Uruguai, porque precisa o Vinícius está suspenso, entendeu? Ou você prepara ou não conta com o moleque. E o Evanilson realmente, nesse sentido, em termos de característica, em termos de jogo, né? Jogo em si, para mim, concordo, estava mais preparado. O cara jogou Champions, já tem muito tempo nesse período de evolução. Não se compara talento aqui, estou falando de jogar o moleque na fogueira.